que trouxe sua Bíblia, abra comigo o livro de Êxodo, no capítulo 32. Estou sentindo muito a presença de Deus nesse lugar. Eu creio, queridos, que todo minuto que nós temos no Senhor, nós temos que tornar esse tempo precioso. Vai lá no versículo 9. Deus me fez olhar essa palavra, essa história, e detalhar alguns versículos e algumas situações, da qual eu já até ministrei essa história. Mas Deus me fez observar algumas coisas bastante interessantes. Quantos acharam? Diga amém. Faltou bastante gente, né? Por causa da chuva. Que tempinho gostoso para dormir, né? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor também. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende a teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, as quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente com as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, e tenho dito para que a possua por herança eternamente. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amém? Podemos assentar. Permaneça, queridos, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Por algumas situações nós podemos voltar. As crianças já entraram? Ainda não? Por favor, as crianças se organizem aqui. Você viu que eles ficaram quietinhos? Isso é muito bom. Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente observa nessa história, esses pequenos detalhes aonde Deus fez eu me paralisar um pouco e observar algumas situações que vêm trazendo um grande crescimento para as nossas vidas e um grande desenvolvimento naquilo que diz respeito a não só a história, mas alguns detalhes que a Bíblia aqui vai nos mostrar. A primeira situação, queridos, que a gente observa quando a gente começa a ler o capítulo 32, o versículo 1, você vê Moisés saindo das pessoas em volta daquela multidão e se retirando para um monte para falar com Deus. E naquela época, queridos, o povo ele tinha medo da manifestação de Deus. Então o intermediador disso era Moisés. A Bíblia diz que ele subia com tábuas também, e essas tábuas eram escritas pelo dedo de Deus. Assim que a Bíblia expressa, por uma questão de intimidade, por uma questão
de demonstração que era Deus direcionando o povo e aconselhando o povo daquilo que eles deveriam fazer. Há um tempo atrás, antes desse acontecimento, relata-se muito a questão da libertação do povo do Egito, do povo que caminhou tanto tempo, perdido. E Deus usou também, queridos, homens de Deus e Moisés para que pudesse livrar esses homens, esse povo, essa nação. E chegou, queridos, um certo ponto que sentiram falta de Moisés. Começaram a ter uma necessidade do homem de estar ali naquele ambiente. Porque após a falta que foi sentida daquela nação, daquele povo, da qual aonde estava Moisés, porque era ele quem direcionava o povo, houve-se um intermediador, um coadjuvante, uma pessoa que era um auxiliador de Moisés, que é Arão, o seu irmão. Quando a gente volta um pouco mais atrás, em Êxodo no capítulo 4, Deus ele deixa bem claro, queridos, para Moisés, que quem ele chamou foi Moisés, não foi Arão. Mas a Bíblia também diz, queridos, que Moisés ele expressou para Deus, dizendo para ele que ele não tinha capacidade suficiente na sua eloquência, nas suas palavras. Ele não conseguia ter uma pronúncia correta das suas palavras, e por isso ele se sentia retraído para aquilo que ele poderia fazer, o que Deus estava mandando. E por isso que ele levantou o teu irmão, porque era um levita, e que se expressava bem no meio das pessoas, e por isso Moisés sempre se esquivava e colocava ele para que ele pudesse falar, ser o porta-voz de Moisés, de tudo aquilo que ele queria fazer. Mas aí, queridos, Deus deixa bem claro, e fala com ele no meio de uma sarça ardente, que Deus havia chamado Moisés, não havia chamado ele. Por que eu voltei um pouco atrás, queridos, no capítulo 4 de Êxodo? Por causa desse acontecimento. Porque quando Deus às vezes ele chama eu e você, para que a gente possa fazer alguma coisa, somos nós então que temos que fazer. Quando Deus nos convoca, queridos, e nos chama para algum ministério, alguma função dentro da igreja, qualquer que seja a ação que nós vamos provocar daquilo que Deus nos chamou, a responsabilidade, queridos, é nossa de fazer. Principalmente a questão de uma conduta de um cristão verdadeiro. Principalmente um testemunho verdadeiro. Então são coisas que nós precisamos nos adequar, para que a gente se coloque. Uma delas, queridos, é a gente entender que foi Deus a quem nos chamou, e por isso que nós estamos aqui. Se Deus então ele chamou só eu, ele chamou só ciclano, ele chamou só o outro, que são os exclusivos? Não, queridos. Deus ele chamou eu e você, em multiformes situações e ações, para que eu e você pudéssemos exercer e estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Uma das coisas que Deus uma vez me ensinou, é que eu não posso tentar formar nada, para que outro faça aquilo que simplesmente eu estou mandando. Uma das coisas que Deus ele me ensinou, é que nós primeiro precisamos despertar as pessoas, para que eles descubram aquilo que Deus de fato chamou a tua vida. A consequência de uma junção na igreja de trabalho, ela é consequência. Amém, gente? Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado. Você foi escolhido. Não passe a sua responsabilidade para Arão, porque Deus irá cobrar de você. E a Bíblia diz, queridos, que Deus falou com Moisés, mas eu chamei você para fazer e conduzir o meu povo. Vamos voltar para o capítulo 32. Nós observamos, queridos, que na ausência de Moisés,
acontece uma coisa inédita. Que as pessoas sentiram falta daquele que conduzia, e tinha que ter alguma coisa para que eles formassem dentro de si que eles estavam sendo cuidados. Queridos, eu faço uma pausa nisso. Qual o Deus que você tem se apoiado? Ou qual a dependência, aonde você tem colocado a sua dependência? Em Deus? Ou então por alguma situação que vem acontecendo, você transmite, ou então pela ausência. Você sabe que as pessoas sofrem, isso eu estava orando essa semana, as pessoas, e eu até estava dizendo para os jovens que ontem, que eles deveriam ter a necessidade, nós falamos sobre sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o teu desejo futuro? E a grande maioria, 90%, falou sobre uma necessidade material ou então de sonhos de formação. E aí, queridos, no final nós falamos que a única necessidade que nós precisamos ter é de Cristo. Porque Ele vai nos acrescentar. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós então, queridos, priorizarmos a Cristo na nossa vida, saberemos que não importa o que vai acontecer, nós estamos caminhando na direção da qual Deus está estabelecendo e escrevendo as nossas vidas. Só que às vezes, queridos, não é isso que acontece no nosso meio. A dependência, ela começa a se esquivar para outras coisas, em vez de se esquivar para aquilo que de fato nos sustenta, que é Deus. E nessa história não aconteceu diferente. Por essa situação de uma necessidade humana, pela necessidade da carne, foi pendida por o quê? Por uma necessidade de um bezerro, de uma estátua, de algo que eles pudessem enxergar visualmente e eles entendessem que aquilo estaria então direcionando a vida deles. Mas, queridos, a gente aprende na palavra que a fé é observar, queridos, e entender que está acontecendo, mas não visualizar o que poderia acontecer. É trazer à existência aquilo que nós não estamos enxergando. É materializar aquilo que a gente não tem capacidade, ou então não consegue enxergar nada. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas, queridos, a dependência ela tem sido tanta nas coisas que giram à nossa volta, que nós temos sempre a necessidade de enxergar para crer, de ter um direcionador para que a gente continue. Uma coisa que a igreja precisa entender, que o dia que você conseguir observar e ter como de prioridade na sua vida, de fato, Jesus Cristo, queridos, nós vamos alcançar e pisar em lugares que ainda a gente não conhece. Nós vamos começar a viver, queridos, de uma forma diferente. Mas a Bíblia diz que houve uma petição, houve uma convocação, queridos, de uma oferta. Para que as pessoas, Arão ele conduziu aquelas pessoas. Então vocês querem, a necessidade de vocês é isso. Então, peguem tudo o que é ouro, dos seus pais, dos seus filhos, das mães, tudo aquilo que vocês tiverem dentro da sua casa e tragam tudo até mim. As pessoas não se hesitaram. As pessoas nem houve nenhum tipo de questionamento para que eles pudessem tomar esse tipo de atitude. O que eu aprendo com isso, queridos? Que às vezes para a gente entregar a nossa vida a Jesus, a gente ainda segura algumas coisas. Para que a gente consiga mudar algumas coisas dentro de nós, a gente não consegue abrir mão. A gente prefere segurar em nós. Mas naquela época o ouro era extremamente precioso, era extremamente cuidadoso, porque quem tinha ouro era não só enxergado, mas era também uma estrutura deles, para que eles pudessem fazer alguma coisa. Após isso,
Arão então convocou também, queridos, uma festa. E não só uma festa, daquelas pessoas estarem sendo enganadas de si mesmo, de um bezerro de ouro, achando que eles iriam conduzir eles. Mas também começou-se também, queridos, a um período de sacrifício, dos animais sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de ferida. Tinha uma idade específica para que o animal pudesse ser sacrificado, e para cada situação de adoração, de pecado, de purificação, também tinha os animais específicos. Então começou-se essa festa. A Bíblia diz que no versículo 7, Deus avisa Moisés: olha, Moisés, desce lá, o meu povo está se corrompendo. Desce lá, que o meu povo tem se desviado. Queridos, chega aonde nós lemos e aonde eu quero frisar essa história. A Bíblia diz nesse versículo 9 que Deus elogia a atitude daqueles homens. Homens irrepreensível, obstinado, determinados, povo determinado, povo que não oscila nas suas decisões. E quando eu fui buscar o significado disso, no versículo 9 de obstinado, eu disse: Deus, mas como assim? Eles se corromperam com o Senhor. Eles não estão adorando o Senhor há um tempo atrás livrou eles do Egito, e hoje eles trocaram de Deus. Como que esses homens são determinados? E aí, queridos, eu comecei a entender essa questão de determinação, sabe aonde? Dessas pessoas que às vezes pegam alguma coisa na sua vida, presta bem atenção nisso, pega alguma coisa na sua vida e coloca aquilo como a sua estrutura, e aquilo já não importa mais nada que está à sua volta, e aquilo é a estrutura. Por que que então, queridos, em vez de nós pegarmos alguma coisa como o nosso direcionador, nós não pegamos então a Cristo? Esse questionamento que eu fiz para Deus, então por que que é mais fácil moldar alguma coisa com as mãos, quer seja com ouro, com barro, com gesso, para que a gente possa dar continuidade na nossa fé e na nossa caminhada? Talvez, queridos, a nossa vida de estar se desviando, ou então sendo determinados, é colocando prioridades na nossa vida, é colocando outras coisas. Assim como eu disse para os jovens, foi muito gostoso, mas quais os teus sonhos, quais as tuas vontades, quais os teus desejos? E aí nós colocamos tantas coisas, e nós não colocamos Deus como prioridade. Nós deixamos isso de lado. Nós ativamos tantas coisas, movimentamos tantas coisas, e Deus sempre está sendo trocado por um objeto, não só de adoração, queridos, mas também de conduzir as nossas vidas. A Bíblia diz, nesse versículo 10, que Deus fala com Moisés: Moisés, deixa eu ceifar todo mundo, deixa eu matar todo mundo, deixa eu acabar com todo mundo, que eles não estão reconhecendo que eu livrei eles há um tempo atrás, que por um período eles já se esqueceram de mim, deixa eu matar todo mundo. Você já se perguntou, se Deus então, nos momentos que nós esquecemos Ele pensar e imaginar desse jeito de ceifar as nossas vidas? Nós precisamos, igreja, estarmos preparados, porque quando o noivo, a Bíblia diz que será num piscar de olhos, e às vezes por uma situação pequena da nossa vida que nós estamos passando. Você sabe que uma das minhas preocupações como pastor é de pessoas que estão segurando dentro de si, que estão causando grandes feridas dentro de si, de pessoas que não estão conseguindo se livrar de algumas coisas, para que a gente possa dar continuidade em buscar a Cristo, de pessoas que estão se apoiando, se escorando
em coisas que não vai nos trazer nada, mas, queridos, o único apoio, a única rocha, a única terra, a única direção é Cristo nessa terra. Uma das coisas que eu ouvi essa semana, ouvindo também uma ministração, é que o Brasil, queridos, aos olhos espirituais, de uma mudança, porque quando a gente observa, quando uma grande guerra acontece na Bíblia, uma grande luta, nós enxergamos em alguma história da Bíblia, após essa grande luta, sempre acontece um milagre, não é assim? Sempre acontece uma mudança. O Brasil tem passado um período extremamente delicado, mas entenda, cristão, que esse período é necessário, e é esse momento que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele estabeleça a vontade dEle, porque o período de desgraça vai passar, e depois nós estaremos alegres, regozijando, sabendo que toda luta tem uma vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que o Brasil tem passado. Então nós precisamos somente nos posicionar, entender isso. Após essa situação, queridos, eu observo na palavra que Deus, Ele diz para Moisés: eu ceifo todo mundo, e sobre você formarei uma nova geração. Queridos, por que então às vezes é necessário isso acontecer dentro de nós? Você acha justo Deus então segurar um justo aqui dentro e ceifar todo mundo? Eu não acho justo, mas olhando aos olhos de Deus, era o único homem que não havia se corrompido. Olhando com os olhos de Deus, era o único homem que ali estava com as tábuas, vendo Deus, escutando Deus, escrevendo aquilo, para que ele pudesse levar a direção para toda uma nação. Único, um. Se Deus olhar hoje aqui nessa noite, o que Ele pode observar em nós? O que Ele enxerga em nós? Que sentimento Deus terá conosco? De um homem ou uma mulher justa, reto, que Ele vai poder olhar para mim e para você e dizer: olha, sobre você eu formarei uma geração. Será que Deus consegue encontrar isso? Será que a gente consegue passar quem nós somos? Será que nós vamos conseguir demonstrar quem nós somos e a partir de nós gerar outras pessoas melhores do que nós? Ou Deus não está conseguindo enxergar isso? A Bíblia diz que Moisés começa a expressar suas palavras a Deus, mas Deus, então o Senhor livrou toda essa nação dos egípcios, sustentou aquelas vidas lá, para que hoje aqui pudesse ceifar, para que pudesse matar todas essas pessoas. Queridos, observa que um justo, quando a Bíblia diz que o justo, com a sua oração, ele move montanhas, o justo com a sua intercessão, ele faz o impossível acontecer. Isso não só no Novo Testamento, onde expressa isso, mas no Antigo Testamento, de mudar um sentimento de um Deus que formou todas as coisas, porque Ele é um justo, e Ele teve crédito de chegar a Deus e dizer: Deus, o Senhor tem capacidade, o Senhor livrou eles lá do Egito, trouxe para ceifar todos eles aqui. Olha só, queridos, o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá para o versículo 14. Abra sua Bíblia comigo. Ou então, se está aqui, observa, queridos, que quando você se coloca como justo, o que Deus pode fazer? Quais os sentimentos de Deus? E não só isso, mas a Bíblia diz também que Ele, lembra-te, Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, que sobre essas pessoas o Senhor prometeu que iria multiplicar a nação na terra. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer
ao seu povo. Queridos, quantos estão entendendo essa parte? Nós vivemos uma vida de dependência de Deus. Vivemos uma vida que pecamos, acertamos, erramos, oscilamos, mas estamos permanecendo em Deus. Você imagina você se comparar com Moisés, tendo uma vida irrepreensível, e Deus, sabedor de todas as coisas, que formou todas as coisas, você mudar a decisão de Deus por aquilo que você está tomando uma decisão? Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus, não é certo o Senhor ceifar todas estas vidas. Você sabe o que ele fez, queridos? Ele, como justo, abraçou e teve misericórdia de toda aquela nação, porque a vontade de Deus era ceifar todas aquelas pessoas. Mas ele mudou, queridos, as palavras de Deus. Observa, queridos, nessa mudança, só vai fazer isso com Deus quem de fato, queridos, vive uma vida reta, justa e caminha com Cristo. Uma vida de renúncia, uma vida de abrir mão de muitas coisas, uma vida de abandonar aquilo que tem contaminado, aquilo que tem atrapalhado, para que a vontade de Deus se estabeleça no nosso meio. Você tem a capacidade, com a sua oração, a sua intercessão, que a vontade de Deus estabeleça na terra. Mas, queridos, eu torno a dizer isso, e quando a gente torna a dizer, quando o Espírito Santo pede para que a gente fale novamente, é porque ainda as pessoas não entenderam. Sabe o que é, queridos? Vocês não acreditam nem em vocês mesmos. Vocês não acreditam na capacidade que vocês têm. Queridos, vocês podem ainda muito mais. Olha o exemplo de Moisés, que mudou a decisão de Deus de uma ação que ele ia fazer com o povo, que era a vontade dele. Então o que nós podemos fazer, igreja? Muitas coisas. Só que a gente prefere sentar e esperar a decisão vir lá de cima. Ah não, deixa que eles façam isso. Eles estão ganhando para isso mesmo? Deixa que eles façam isso. Queridos, isso é uma igreja preguiçosa e pobre. Uma igreja que não quer ver a frutificação acontecer uniforme no nosso meio. Quando isso não acontece, a primeira característica é porque você não tem capacidade em si próprio. Você precisa, querido, se ativar. Você precisa se levantar. Você precisa começar a movimentar aquilo que está à sua volta. Será que com essa vida que eu estou vivendo é suficiente? Aí sabe o que acontece no meio da caminhada? A gente levanta alguns bezerros de ouro, assim como Arão fez com aquela nação, e ainda celebra uma festa e faz sacrifícios. Queridos, o único sacrifício que nós devemos acreditar é de Cristo na cruz do Calvário. Assim que o Pai o enviou, assim que pelo Filho nós vamos alcançar a porta e o caminho e a verdade, e assim ao conhecer o Espírito Santo, nós seremos conduzidos nessa terra em viver as revelações que Deus tem para as nossas vidas. E com a nossa oração muda decisões, quer seja de enfermidade, quer seja de coisas contrárias. Se Moisés então, com a sua vida reta, justa, com as suas palavras direcionando a Deus e mudando a decisão, e ele dizendo que ele se arrependeu de dizer aquelas palavras, então, queridos, o que eu e você possamos fazer quando nós conhecemos a Deus, onde eu e você vamos alcançar, se nós entendemos que Cristo pode conduzir as nossas vidas para lugares maiores. Mas a igreja ainda continua, queridos, assim ó, de cabeça baixa. A igreja é muito melhor nós estarmos numa posição de julgadores do que de ajudadores.
E aonde, queridos, nós vamos chegar desse jeito? Não é só um fulano que faz tantas coisas. Não é só o ciclano porque ele tem capacidade que faz. Nós falamos também em Êxodo no capítulo 4, que Moisés não tinha capacidade nenhuma. Mas Deus escolheu ele para fazer, estabelecer e conduzir a nação. O Senhor, Ele te escolheu, igreja. O Senhor, Ele te chamou para fazer muito mais, infinitamente mais, para exercer o que está dentro de você, queridos, e trabalhar e exercer um trabalho para essa nação que ainda não conhecem a Cristo. Mas às vezes a gente prefere ficar quieto. Você sabe como que vira uma coisa normal? Uma celebração da ceia. A ceia é gostosa, vamos participar. Nós vamos sentar face a face, nós vamos poder ter o privilégio de pedir perdão. E assim nós vamos nos redimir com Deus. E assim nós estaremos bem. Queridos, se toda situação que nós somos trazer a palavra, nós temos que trazer, queridos, com muito cuidado, com zelo, com determinação, com empolgação, queridos. Só que às vezes a gente observa outros fazerem. Então se eles estão, então deixa. Nós precisamos nos levantar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa se levantar. Fala, você precisa se movimentar. Fala, Cristo te chamou. Amém, igreja? Você pode mudar qualquer coisa. Deus pode te usar para acontecer grandes milagres. Só que não fica mais sentado esperando. Sabe por quê? Porque se você senta, outro pode se espelhar em você e sentar também. Se você se movimenta, outro também vai olhar e vai começar a se movimentar. Amém, igreja? Diga para você mesmo, eu preciso me movimentar. Eu preciso, fala para você mesmo, ganhar uma vida para Cristo. Amém, gente? Porque se nós não fizermos isso, muitos bezerros serão levantados. A sua decisão é importante. A sua vida é importante. Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero orar com você, para que Deus desperte a sua vida, para que Deus te dê um verdadeiro compromisso com Cristo, e esse compromisso não fique somente em estar vindo à igreja, mas esse compromisso fique em ganhar vidas para Jesus e fazer algo para Cristo, porque você também foi chamado. Feche teus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra de despertamento, Senhor, nessa nação. Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe qual é o sentimento, ó Deus, que eu tenho tido de não estabelecer somente uma pessoa, de não formar, ó Deus, e despertar somente meia dúzia de pessoas, mas é que todos, ó Deus, sejam despertados em unidade, Pai. Espírito Santo, eu te peço, ajude, Senhor, essas pessoas a se encontrarem e caminharem e viverem, ó Deus, um período com o Senhor. A estarem, ó Deus, assim como aqueles dois homens a caminho de Emaús. E é esse cenário, ó Deus, que nós estamos enxergando. Que aqueles dois homens, após a sua morte na cruz do Calvário, eles ficavam somente comentando que um homem
chamado Jesus havia crucificado. E o comentário, Senhor, era grande, que ele era o Messias e que por ele se estabeleceria coisas grandes dali para frente, após a sua morte, depois a sua ressurreição. Mas a tua palavra diz também que Jesus apareceu àqueles dois homens, se materializou, porque foi depois da sua morte e ressurreição. E mesmo assim, aqueles dois homens não reconheceram e começaram a dialogar com Jesus, não sabendo quem era, e disse com as suas palavras: o que vocês estão conversando? Você não soube da morte? Você não soube da crucificação? De quem? De Jesus. E Jesus estendeu a sua caminhada com eles. Mesmo assim, eles não conseguiram observar quem é Jesus. Só ouviam boatos de quem era Jesus e o que Jesus fez durante a sua vida na terra, mas eles não conseguiram identificar que era Jesus. É essa geração, Deus, que eu tenho sentido e que está acontecendo. Pessoas só estão ouvindo falar de Jesus, mas as pessoas não estão te conhecendo, Deus. As pessoas não estão identificando quem o Senhor é. As pessoas não sabem quem o Senhor é, porque as atitudes não têm sido, ó Deus, atitudes de conhecer o Senhor. As pessoas estão caminhando perdidas, ouvindo falar que Jesus pode isso, pode aquilo, mas as pessoas não conhecem. Mas a tua palavra diz que quando Jesus entrou na casa daqueles homens e iniciou uma celebração de uma ceia, quando eles tomaram e comeram, os olhos espirituais se abriu e eles viram que era Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou em nome de Jesus. E no momento que eles viram, o Senhor desapareceu e foi para outro lugar. Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, faça com que a tua igreja não só ouça falar quem é Jesus, mas faça com que a tua igreja conheçam de fato quem é Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, te conhecer. Nós queremos, Jesus, te conhecer. Nós queremos, ó Deus, não levantar nenhum tipo de amuleto, nenhum tipo de situação para que a gente tire de quem é o Senhor e aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós queremos priorizar o Senhor. Nós queremos manter o Senhor no centro das nossas vidas, mas te conhecendo, Deus, não caminhando sem rumo, não caminhando sem direção. Espírito Santo, se revela a esta igreja, se revela ao teu povo, assim como o Senhor ministrou no meu coração. Não seremos emocionados, mas seremos convencidos e conheceremos quem é o Senhor Jesus de verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Por favor, as pessoas que vão me ajudar na ceia,
Podem servir em nome de Jesus. Queridos, tomem cuidado ao pegar a sua ceia. Porque uma das grandes recomendações, não só do ministério, mas também da Bíblia, que é o mais importante, é que se você é batizado, se você se reconciliou com Deus e também com o ministério, se você mantém a sua vida reta, se você mantém a sua vida edificada, se você de fato se sente preparada, você então, queridos, pegue a ceia, pegue o seu suco e pegue o seu pão. Mas se você não se encontra nessas condições, a orientação de Paulo é: não beba e não coma para a sua própria condenação. Essa é uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar. Não precisa gravar o que diz em 1 Coríntios tudo, sobre a celebração da ceia, mas se lembre, se você não está preparado, então não coma e beba indignamente, para que você a si próprio não se condene, para que você a si próprio não se mate, porque essa orientação, antes mesmo de ser, queridos, uma norma da igreja, a grande preocupação que eu tenho não é somente me adequar à norma da igreja, mas é orientar vocês para que vocês não morram, para que vocês não se encontrem também, como Paulo diz, num estado de dormência, para que no momento de você estar dormindo, você não tenha orientação das suas ações. A partir disso, se você tomar, comer e beber, você estará, queridos, tomando e comendo para a sua própria condenação. Essa é a minha preocupação sobre a sua condenação. Se eu sento à mesa, se eu me coloco a celebrar, se eu me coloco a estar ceando com o Senhor, é porque eu estou preparado. Pastor, você está santo, então santificado? Não. Mas eu me sinto, queridos, digno de eu não me condenar, e de no momento antes de nós bebermos e comermos, nós pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Amém? Você que pegou o seu suco e o pão, aguarde para que todos possam acompanhar também juntos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição, ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Amor, no sangue, o perdão, em teu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho, amor,
olhos em nome de Jesus. Vamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho e como igreja do Senhor, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse suco e esse pão. E pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia nos limpe. O Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, percorra, Senhor, o alto da cabeça, a planta dos pés, para que nós possamos, ó Deus, nos santificar e confessamos, ó Deus, que erramos como seres humanos, com o nosso caráter, erramos também, Senhor, como os cristãos. Nós pedimos, ó Deus, a purificação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, nas nossas vidas. E encontre, Senhor, a morada. E essa morada, Senhor, ela não venha se sujar, ou se perder, ou então, ó Deus, sair daquilo que é a vontade do Senhor e sendo ocupada por outras coisas. Nessa morada, Senhor, a única ocupação que nós queremos é a Tua presença. E que essa ceia, Senhor, também possa se tornar um tempo de unidade, Senhor, nesta igreja, Pai. Que isso, ó Deus, aconteça em todos os departamentos, um período de unidade, Pai. Um período de comprometimento com o Senhor. Nós pedimos o conserto do Senhor nas nossas vidas, Pai, porque nós necessitamos que o Senhor, ó Deus, conduza esta igreja. Que não sejamos, ó Deus, as nossas vontades, mas que toda vontade seja estabelecida e concluída pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode comer e beber. Em nome de Jesus, pode se sentar um minuto. Os copinhos, os nossos ajudantes aqui estarão recolhendo. Queridos, Deus me fez lembrar sobre essa história de 2 homens a caminho de Emaús. Talvez é isso que tenha acontecido. Talvez é o que vem sendo realidade no nosso meio. Mas eu creio, queridos, assim como nós estamos orando e profetizando, que essa igreja será referência e muitas pessoas se levantarão. Mas primeiro, então, nós precisamos ser despertados para isso. Sem sermos ensinados e despertados, nós nunca alcançaremos a vontade do Senhor. Amém, queridos? Presta atenção aqui, pode deixar o ônibus lá. Amém, igreja? Há a necessidade de nós sermos despertados. Então, se Deus está despertando, é porque Deus quer usar a nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nós temos a nossa programação. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de oração. Esteja junto conosco. Sábado também, às 19h30, o nosso culto de jovens, que tem sido uma bênção. Ontem, para mim, eu saí daqui impactado com aquilo que Deus estava ministrando nos nossos corações. Não? E no domingo, queridos, traga outras pessoas junto conosco, para que esse despertamento aconteça, não só conosco, mas com as outras pessoas. Aprenda a dividir essas palavras com outras pessoas, para que a gente multiplique isso. Eu não acredito, queridos, um crescimento de uma igreja somente com uma visão de célula. Eu não acredito. Porque só a visão não é suficiente. O que é necessário também é que toda a igreja abrace aquilo que Deus quer fazer com a sua vida e o que Ele pode fazer a partir também da sua vida. Amém? Então convide outra pessoa, seja um canal de bênção
em cada lugar que você estiver, de convidando, de demonstrando o que Cristo está fazendo com a sua vida, amém? Então venha no culto de oração na quarta e também no próximo culto nosso, domingo que vem. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure nas suas mãos. Eu peço que toda a igreja fique de pé em nome de Jesus. Às vezes, queridos, nós observamos as pessoas constrangidas por não exercer alguma coisa dentro da igreja. Nós olhamos alguma vergonha acontecendo aqui e ali, e alguns constrangimentos porque eu não sou e porque eu não estou preparado. Queridos, a Bíblia ela deixa para nós a promessa. A Bíblia também ela nos orienta aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós precisamos deixar de fazer. Você não tem motivos de ficar constrangido, mas a partir do momento que você é ensinado, você nunca mais vai ficar constrangido. Sabe por quê? Porque quando você é ensinado, você a partir disso começa a praticar. Você fica constrangido porque às vezes você sabe, mas não está praticando. Amém, igreja? Então começa a praticar. Ser dizimista, ser ofertante, ser participante da ceia é privilégio. Amém, igreja? Então você precisa se adequar para que você participe de tudo. Você precisa se ajustar para que você participe de tudo. Agora a gente sempre vai viver segurando alguma coisa. A gente sempre vai na igreja pensando assim, puxa, aquilo eu não estou fazendo. Então se adequa, se conserte. Amém? Para que você não se constranja mais. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pelas vidas, Senhor, que estão aqui, por todas essas pessoas, por cada dizimista, por cada ofertante. O único número que o Senhor estipulou, ó Deus, foi nos dízimos. Mas a oferta, Senhor, o Senhor se agrada com aquela que dá com o coração, com o sentimento verdadeiro. Que cada pessoa, ó Deus, que tem sacrificado e disponibilizado, Senhor, cada dízimo e cada oferta, acreditando, Senhor, e tendo fé naquilo que a Tua palavra diz, nós temos, ó Deus, como promessa, que aquilo que a Tua palavra nos ensina, se tornaria realidade a partir do momento da nossa atitude. Por isso, Senhor, honra a vida dos Teus filhos. Faça com que cada um deles cresça e viva, Senhor, uma vida abundante, para que possa comer o melhor dessa terra. O necessitado, Senhor, que precisa de uma porta de emprego, e para que ele também possa se tornar participante deste momento, que o Senhor, em nome de Jesus, abra essa porta de emprego ainda essa semana. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que o Senhor, ó Deus, conclua a necessidade dos Teus filhos. Há muitos necessitados, Pai. Por isso, ó Deus, supra a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus.